Fala aí, galera, tranquilo? Continuando nosso módulo de fisiologia, hoje nós vamos falar do sistema cardiovascular. A aula anterior a gente falou de sangue e agora nós vamos falar aí do sistema cardiovascular como um todo. Na última aula a gente abordou os componentes do sangue, né? Falamos sobre plasma, falamos sobre as células sanguíneas. E a ideia hoje é nós falarmos dos vasos sanguíneos, do coração e da circulação sanguínea. Só relembrar para vocês o seguinte: vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês que, no nosso caso, seres humanos, né, que é o nosso foco, a circulação ela é fechada, né, ela é dupla e completa. O que isso quer dizer? A circulação fechada é aquele tipo de circulação em que o sangue ele só se movimenta, né? Ele só flui exclusivamente dentro dos vasos. É o nosso caso. Todo o nosso sangue ele só circula por dentro de vasos. O que isso quer dizer? Que não tem contato direto. Contato indireto até ocorre, mas não tem contato direto do nosso sangue com as nossas células. O fato da nossa circulação ser dupla, isso quer dizer o quê? Que o nosso sangue ele passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo completo. O sangue ele entra no coração, ele sai do coração para ir para os pulmões, vai captar o oxigênio, deixar o gás carbônico e aí ele volta para o coração de novo. E só depois ele é distribuído já rico em oxigênio, né, para os tecidos. Então ela é dupla exatamente por isso, porque o sangue passa 2 vezes pelo nosso coração. E o fato dela ser dupla completa está relacionado ao fato do sangue pobre em oxigênio, né, que também é chamado de sangue venoso, não se misturar com o sangue rico em oxigênio, né, que a gente chama de sangue arterial. Então, dependendo da literatura, se você olhar, vai falar assim: a circulação é dupla completa porque o sangue venoso não se mistura com o arterial, ou seja, o sangue pobre em oxigênio não se mistura com o sangue rico em oxigênio. Caso isso aconteça, isso é uma condição patológica. Por exemplo, existe uma doença onde essa mistura ocorre. É quando existe uma ligação interventricular. Existe uma espécie de um buraco entre os ventrículos. E o que acontece? O sangue rico em oxigênio, por ele ter mais pressão, ele acaba fluindo para a parte do ventrículo direito. Então o sangue do ventrículo esquerdo ele sai dali e vai para o ventrículo direito. Então, e aí, o que acontece? No ventrículo direito a gente possui o sangue pobre em oxigênio. No esquerdo você já tem sangue rico em oxigênio. Então acaba ocorrendo uma mistura desses sangues. E isso é um problema, porque quando esse sangue sai do ventrículo direito e vai para o pulmão, ele vai aumentar a pressão nos pulmões, porque o certo era chegar ali sangue pobre em oxigênio, mas na verdade está chegando sangue rico. Vocês vão entender isso melhor depois que a gente falar de coração e do sistema de circulação. Mas é só para você. Por que eu falei sobre isso agora, rapidamente? Só para vocês saberem que se caso ocorra a mistura do sangue arterial com sangue venoso, isso acontece apenas em condições de patologias, não em condições normais, no nosso caso. Ainda sobre essa questão do sangue venoso e sangue arterial, uma boa definição para isso seria a seguinte: a gente chama de sangue venoso aquele em que a taxa de gás carbônico, né, a taxa de CO2, ela é maior que a de oxigênio. E a gente chama de sangue arterial aquele sangue onde você tem uma taxa de oxigênio maior que a de CO2. Então a gente acaba falando, né, que o sangue venoso ele é pobre em oxigênio e o sangue arterial ele é rico em oxigênio. E vamos falar um pouco dos vasos sanguíneos. Então, eu vou começar apresentando para vocês três tipos de vasos, mas depois a gente vai acabar falando de 5, tá? Então, a gente tem as veias, as artérias e os capilares. Então, muito importante isso aqui para vocês, que é o seguinte: diferença entre veia e artéria, porque era comum de se misturar veia e artéria com essa nomenclatura do sangue venoso e arterial. E aí o que acontecia? Muitas pessoas falavam que a veia carrega sangue pobre em oxigênio e a artéria carrega sangue rico em oxigênio. Isso está errado.
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que existem veias que carregam sangue rico em oxigênio, da mesma forma que existem artérias que carregam sangue pobre em oxigênio, como por exemplo a artéria pulmonar. Tá? Então essa definição ela é incorreta. Como que seria uma boa forma de vocês diferenciarem a veia da artéria? A veia sempre vai levar sangue para o coração. Então, tá levando sangue de qualquer parte do corpo para o coração, o vaso sanguíneo que faz isso é veia. Tá levando sangue do coração para qualquer outra parte do corpo, quem faz isso são os vasos sanguíneos chamados artérias. Então, veia leva sangue para o coração. Já a artéria leva sangue do coração para outros locais. Anatomicamente falando, a veia ela possui paredes mais finas, tá? e menos flexíveis. Já as artérias elas possuem paredes mais grossas, dá para ver aqui no desenho, né? E elas são bem mais flexíveis. Isso se dá por conta de que a artéria ela precisa realmente ser mais elástica por causa da pressão sanguínea, né? A que elas são submetidas. Os capilares eles são responsáveis por levar sangue diretamente para os tecidos. Então, quando ocorre difusão de gases, ela ocorre a nível dos capilares. Eles são vasos bem fininhos. Né? E eles também vão fazer a ligação das artérias com as veias. Deixa eu mostrar para vocês. Então, lembra que eu falei que eu ia mostrar 3 tipos de vasos e depois eu ia mostrar 5? Por quê? Olha só. Vamos começar com as artérias. Você tem as artérias. As artérias elas se ramificam e dão origem a vasos mais finos, chamados arteríolas. Então as arteríolas são ramificações das artérias, elas são mais finas que as artérias. Já as arteríolas, elas vão se ramificar, ou seja, vão ficar mais finas ainda, passam ao original que a gente chama de capilares. Lembra que eu falei, é a nível dos capilares que ocorre a difusão de gases. Da mesma forma, as veias elas se ramificam. E quando elas se ramificam, elas dão origem a veias entre aspas, mais finas, né, que a gente passa a chamar de vênulas. Tá? E aí, lembra da diferença. Artérias levam sangue do coração, né, para outras partes do corpo. Já as veias trazem sangue de outras partes do corpo para o coração. Isso é muito importante para vocês. Para mim também. Trouxe para vocês essa imagem só para vocês terem uma noção de quando a gente fala de diâmetro. Então vamos comparar artérias e suas ramificações, né, que são arteriolas e capilares. Ó. O diâmetro da artéria ele varia de 0,1 milímetro a 1 centímetro. Já a arteríola ela varia entre 10 e 100 micrômetros. Já a diferença entre a arteríola e o capilar, o diâmetro dele vai de 4 a 10 micrômetros. A veia ela tem um diâmetro maior que 0,1 milímetro. Já as vênulas, o diâmetro delas varia ali entre 10 e 100 micrômetros. Para vocês verem como que são diferentes. E agora vamos falar dele, do coração. Esse coisa linda, maravilhosa, que é totalmente acometido quando você está triste, quando você leva um pé na bunda. Mentira, né? A gente sabe que não tem coração, não tem nada a ver com isso. O coração, a única função dele, tudo a única, né? Parece até que é pouco, né? Mas é o bombeamento de sangue. Então, o que mantém o fluxo sanguíneo contínuo, né? O que mantém a circulação acontecendo da forma que tem que ser, é o coração. Então, o coração ele vai estar ali continuamente bombeando sangue. Já imaginou que o coração faz isso durante toda a sua vida, cara? O coração passa ali todos esses anos trabalhando e não te cobra nada, né? Só que você faça um exercício físico, que você se alimente bem. Tá? Então, ele é um órgão oco, né? E tem essa função de bombeamento de sangue. A parede dele é formada por tecido muscular estriado cardíaco, né? Que a gente chama de miocárdio. E isso é muito importante, porque uma das características do tecido muscular cardíaco é as contrações vigorosas. E é graças a esse tecido, né, que o coração ele consegue se contrair e relaxar, né? E com isso ele consegue bombear o sangue. E agora a coisa começa a ficar interessante. Por quê? O coração, coisas que vocês precisam saber sobre o coração
que com certeza, se cair, vai falar uma dessas coisas. O coração ele é formado por 4 câmaras, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Então você tem o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aí, reforçando, átrios vão estar na parte superior do coração e os ventrículos na parte inferior. Muito importante também é o seguinte: não existe comunicação, né, em condições normais. Não existe comunicação entre os átrios nem entre os ventrículos, tá? A única comunicação que a gente tem é entre átrio e ventrículo. Tranquilo? O sangue, quando ele vem pobre em oxigênio, né, o sangue venoso, quando ele vem, né, do corpo, ele entra no coração pelo átrio direito, sendo que aqui essa comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito, ela fica fechada. Ela só se abre quando o átrio direito se enche de sangue e se contrai. Existe aqui, o que vai controlar essa passagem de sangue é uma válvula que a gente tem entre o átrio e o ventrículo. Do lado direito, o nome da válvula é válvula tricúspide. Válvula ou válvula, tá? Mesma coisa. Então aqui você tem a válvula tricúspide. Já do lado esquerdo, a gente também tem uma válvula. E ela se chama válvula bicúspide. Mas muitas vezes você vai ver escrito válvula mitral. Então, lado direito, eu tenho a válvula tricúspide. Do lado esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide ou mitral. E esse nome aí, cara, isso é uma viagem. É porque dizem que o formato dela parece com uma mitra. Mitra é aquele chapeuzinho branco que o Papa usa. Aí falaram que parecia com a válvula bicúspide e passaram a chamar de válvula mitral. Então, reforçando, não existe comunicação entre átrios e nem entre ventrículos. O que existe é uma comunicação que a gente chama de atrioventricular, entre o átrio e o ventrículo. Do lado direito, você tem aqui, controlando a passagem de sangue, a válvula tricúspide, e do lado esquerdo a válvula mitral. E a função dessa válvula é impedir que o sangue volte, impedir o refluxo sanguíneo. Bem tranquilo, né? Bem suave. Agora vamos piorar isso aí um pouquinho. Essa é a carinha do coração que eu quero mostrar para vocês, e com o nome das estruturas que vocês precisam saber para poder entender o processo de circulação, quando a gente chegar na circulação. Mas vamos bem devagar, tá? Vocês vão ver que parece, oh meu Deus, mas na verdade não tem muita coisa aqui para botar na mente, não. Vamos começar pelo seguinte. Eu falei para vocês lá no início que a circulação ela é dupla, né? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, a primeira vez que ele passa pelo coração, o que acontece? Ele vem do corpo, entre aspas, né? Vamos dizer assim, das outras partes do corpo. E o sangue que vai chegar aqui é o sangue venoso, né? O sangue pobre em oxigênio. Ou também posso falar que é o sangue que tem mais gás carbônico do que CO2. Então, ele vai chegar ao coração por esse vaso sanguíneo chamado veia cava. E aí eu tenho basicamente, eu posso olhar para 2 tipos de veia cava. A veia cava inferior, está aqui, circulando em vermelho, e a veia cava superior. Ou seja, a veia cava superior vai trazer sangue da parte superior do corpo, e a veia cava inferior vai trazer sangue da parte inferior do seu corpo. Então, o sangue ele vai entrar no coração pela veia cava e vai entrar onde? No átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai passar para o ventrículo direito. E aí vale relembrar que a gente tem aqui uma válvula, né, que é a nossa válvula tricúspide. E qual que é a função dessa válvula? Não deixar o sangue retornar para o átrio. Tá? O sangue sair do ventrículo e retornar para o átrio. Ou seja, ela vai controlar essa passagem do sangue. Aí digamos que do ventrículo direito, o sangue vai sair do coração e vai para o pulmão. Por que o sangue vai para o pulmão? Porque lembra que esse sangue é venoso, ou seja, ele é pobre em oxigênio. Logo,
ele tem que passar pelo pulmão para poder capturar o oxigênio e deixar aquele gás carbônico. Então, o nome do vaso sanguíneo que vai levar o sangue para o pulmão é a nossa artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar. Aqui na artéria pulmonar, eu também tenho uma válvula, ou uma valva, né? Essa valva, ela tem a mesma função, não deixar o sangue retornar para o ventrículo aqui. O nome dessa válvula é válvula pulmonar. Vou ser bem sincero, gente, as principais válvulas é a tricúspide e a mitral. Tá? Vou mostrar mais duas válvulas para vocês aqui, que é a pulmonar e a válvula aórtica. Mas, assim, foquem na bicúspide e na tricúspide. Tranquilo? Então, o sangue saiu do ventrículo direito, foi para o pulmão através da artéria pulmonar. Lá no pulmão vai ocorrer a troca de gases, certo? E o sangue vai retornar para o coração. E ele vai entrar no coração pelo átrio esquerdo. O nome do vaso que leva sangue do pulmão para o átrio esquerdo é a veia pulmonar. E vou só parar aqui rapidinho para falar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que tem artéria que leva sangue pobre em oxigênio e tem veia que leva sangue rico em oxigênio? Ó, falei para vocês que o vaso que vai levar sangue pobre em oxigênio do ventrículo direito para o pulmão é uma artéria, é a artéria pulmonar. E o vaso que vai levar sangue do pulmão, sangue já rico em oxigênio, para o coração é uma veia, é a veia pulmonar. E aí, ó, o sangue vai entrar no átrio esquerdo pela veia pulmonar, vai passar para o ventrículo esquerdo, e aí lembrando que entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo eu tenho a válvula mitral ou bicúspide, e do ventrículo esquerdo, esse sangue rico em oxigênio vai ser distribuído para todo o corpo, né, para todos os tecidos. E quem vai levar o sangue do ventrículo esquerdo para todo o corpo vai ser a nossa artéria aorta. Acho que vocês, todo mundo conhece, né? Ela é bastante falada. A artéria aorta. Na artéria aorta, você também tem uma válvula controlando, né, o fluxo sanguíneo do ventrículo para ela. O nome dessa válvula é a válvula aórtica, ou válvula da aorta. Bem tranquilo, né? Quando olha assim a gente toma um susto, mas não precisa se estressar não. Sabendo o nome desses vasos que eu falei, tá suave. Vale a gente falar rapidamente o seguinte: quando o coração está bombeando o sangue, a gente tem algumas nomenclaturas específicas. Por quê? A contração, apesar da gente tratar, né, a contração como algo único, a verdade é que cada câmara do coração ela tem uma contração só para ela. Então, a contração dos átrios a gente chama de contração atrial. Tá? A contração dos ventrículos a gente chama de contração ventricular. E aí, o que acontece? O nome que a gente dá para esse movimento de contração se chama sístole. E o nome que a gente dá para o movimento de relaxamento é diástole. Então é por isso que vocês às vezes podem estar estudando e veem algum livro falando sobre sístole atrial ou ventricular e diástole atrial ou ventricular. Então a sístole atrial seria uma contração do átrio, a diástole o relaxamento do átrio. Já a sístole ventricular seria uma contração do ventrículo. Já a diástole ventricular seria o relaxamento do ventrículo. Para vocês agora, a circulação como um todo. Agora que a gente já sabe que o sangue ele está sempre num circuito fechado, né? Ele só circula por dentro dos vasos. Isso quer dizer que ele não se mistura diretamente com as células. Agora que a gente já sabe que o coração possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, agora que a gente já sabe que só existe ligação entre átrio e ventrículo, e existem válvulas, né, nessas ligações, então eu tenho a válvula tricúspide que está lá entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho a válvula bicúspide ou mitral que está lá entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Agora a gente pode juntar todas essas informações. Né? Nós falamos também dos vasos, né? Falamos das veias, das artérias. Então a gente pode juntar isso tudo e montar na nossa cabeça como que funciona a circulação sanguínea.
Então vamos partir aqui da veia cava. Então, ó, o sangue, vamos falar que em azul aqui ele está representando sangue venoso. O que é sangue venoso? Aquele sangue onde eu tenho uma taxa de CO2 maior que a de oxigênio, ou seja, o meu sangue pobre em oxigênio, porcamente falando. E aqui em vermelho ele está representando o sangue arterial, que é aquele sangue onde a minha taxa de oxigênio é maior que a taxa de gás carbônico. Porcamente falando, é o meu sangue rico em oxigênio. Então vamos pegar aqui o sangue pobre em oxigênio, porque esse sangue ele quer chegar no pulmão para poder pegar oxigênio. Só que para isso acontecer, ele tem que passar pelo quem? Primeiro, pelo coração. Então, circulação. O sangue ele vem, né, de todas as partes do corpo, né, e vai chegar no coração pela veia cava, tanto a superior quanto a inferior. Então, o sangue vem pela veia cava, entra no coração pelo átrio direito se enche de sangue, válvula tricúspide vai se abrir no momento que o átrio se contrai, o átrio se contraiu, válvula tricúspide se abriu, coração foi enviado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue vai ser enviado para onde? Para o pulmão, através de quem? Da artéria pulmonar, ó. E aí o sangue veio pela artéria pulmonar, chegou no pulmão, ocorreu a hematose, que é a troca de gases. Essa hematose ocorre no pulmão, mais especificamente aonde? Nos alvéolos pulmonares. E aí ocorreu a troca de gases, agora esse meu sangue está rico em oxigênio, ele vai voltar para o coração. E aí ele vai voltar para o coração através de um vaso sanguíneo chamado veia pulmonar. E aí na veia pulmonar, ele vai entrar no átrio esquerdo vai se encher de sangue, vai contrair, a válvula mitral ou bicúspide vai se abrir, esse sangue vai passar para o ventrículo esquerdo vai se encher de sangue, válvula mitral fecha, ventrículo esquerdo se contrai e vai mandar distribuir esse sangue para todo o corpo, através de quem? Da artéria aorta. Então é exatamente dessa forma que a circulação funciona. E aí esse sangue rico em oxigênio vai ser distribuído para os órgãos, tecidos, né? Depois ele vai ficar pobre em oxigênio e o ciclo se reinicia. E aí vale ressaltar as duas válvulas aqui, as outras duas válvulas que eu tenho aqui na artéria pulmonar, que é a válvula pulmonar, e a válvula que eu tenho aqui na minha artéria aorta, que é a nossa válvula aórtica. Quase não aparece essas duas, mas só para vocês saberem. Como nem tudo é fácil assim, né? Vou dar mais duas informações para vocês. A gente divide a circulação sanguínea em circulação pulmonar, tá? Ou pequena circulação, e circulação sistêmica, ou grande circulação. E aí, um modo muito fácil, cara, eu não vou ficar enrolando vocês, um modo muito fácil de vocês observarem isso é o seguinte. A circulação pulmonar, ela leva em consideração quando o sangue vai do coração para o pulmão e volta para o coração. Já a circulação sistêmica, ela leva em consideração quando o sangue sai do coração, percorre todo o seu corpo e depois retorna para o coração. E daí que vieram os nomes pequena circulação, que é a pulmonar, e grande circulação, que é a sistêmica. Pô, olha só, quando eu comparo sangue, coração, pulmão, coração, com coração, todo o corpo, coração, qual que é o percurso menor? Coração, pulmão, coração. Então, pequena circulação. Qual que é o circuito maior? Coração, todo o corpo, coração. Então, a gente chama essa de grande circulação. Tá? Espero que tenha sido tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem vir falar comigo. Até a próxima.